Isaías, a revelação transformadora do plano divino e os milagres ocultos do Antigo Testamento no terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, quando as trevas espirituais pairavam sobre Jerusalém, o povo de Deus se encontrava em um estado lamentável. As vozes de adoração a ídolos ecoavam pelas ruas, enquanto a corrupção se alastrava entre seus líderes. O templo, uma vez sagrado, mergulhara em ruínas espirituais, e a aliança com o Senhor era quase esquecida. Isaías, filho de Amós, caminhava angustiado pelas ruas da cidade, ouvindo os gritos de desespero e a súplica por justiça. O cheiro do incenso queimando em altares profanos torturava seu coração, enquanto a descrença dominava a mente da população. Certa manhã, ao olhar para a cidade, Isaías sentiu um chamado profundo e poderoso. Ele se viu diante do trono glorioso de Deus, cercado por seres celestiais que proclamavam incessantemente sua santidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Era uma visão devastadora. Desesperado por sua condição pecaminosa, ele gritou: ai de mim, que estou perdido. Porém, em um ato de inigualável graça, um serafim, com uma brasa viva, tocou seus lábios, purificando-o e preparando-o para a missão que o aguardava. Quem enviarei? Veio a voz do Senhor, ecoando em seu ser. E Isaías, agora transformado e capacitado, respondeu com determinação: eis-me aqui. Envia-me a mim. O chamado ressoou como um som de trombeta, um convite não apenas a ele, mas a todo um povo que se afastou do Senhor, em busca de coisas vãs e ídolos. Contudo, sabia que sua mensagem de arrependimento seria duramente rejeitada. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Isaías viu milagres ocultos em meio ao clamor do povo. Ele presenciou a cura do rei Ezequias, que em um momento de angústia clamou ao Senhor, e obteve a promessa de vida e restauração. Em outra ocasião, as trombetas ressoaram na cidade quando um anjo do Senhor derrubou, em apenas uma noite, 185.000 soldados assírios. A ressurreição de esperança entre o povo fez com que muitos vissem a presença de Deus, mesmo quando a incredulidade ainda permeava seus corações. Diante da aparente segurança e daquela luz divina, Isaías se via cercado por dúvidas e incertezas. O povo permanecia preso em alianças políticas e ídolos, e suas palavras de esperança ecoavam infrutíferas. Porém, ele guardava em seu coração a certeza da promessa do Messias, do futuro governo eterno que se estabeleceria com justiça. O peso de sua missão era imenso, mas ele caminhava firme, sabendo que as sombras em que o povo havia se perdido não apagariam a luz que, um dia, resplandeceria sobre eles. E assim, seu clamor ressoava ao longo das gerações, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A história de Isaías não se encerrava em seu tempo, mas adentrava os tecidos do que ainda estava por vir, deixando sempre uma pergunta pulsante: qual seria a resposta do povo diante do Deus que se revela? No próximo capítulo da saga de Isaías, o eco da mensagem profética ressoava por todos os cantos de Judá, mas, em meio à sua determinação, ele sentia a tensão crescente que dominava a cidade. O clima de incerteza pairava como nuvens pesadas, e o som do desespero tornava-se cada vez mais ensurdecedor. A tentação de desanimar estava à espreita, mas a voz do Senhor queimava em seu coração, como um fogo que não poderia ser contido. Certa manhã, quando o sol ainda não havia rompido plenamente no horizonte, Isaías se encontrou novamente em oração. Ele buscou refúgio nas promessas de Deus, desejando discernir a orientação divina em meio ao caos. Enquanto orava, uma visão o tomou novamente. O lugar onde estava parecia se transformar, e ele viu um grande monte que não parecia ser deste mundo. Nesse monte, uma voz poderosa, como o rugido de muitas águas, falou com uma autoridade que fez tremer o chão sob seus pés: Isaías, profeta do Altíssimo, o que vês?
E Isaías, com o coração pulsando, respondeu: Vejo um povo perdido, voltando-se para os ídolos, esquecendo-se de ti, Senhor. A voz quebrou o silêncio. O tempo de julgamento se aproxima, e se o meu povo não voltar a mim, começarei a trabalhar através de um remanescente que ainda se apega às promessas da aliança. Isaías observava enquanto sombras de erguimento surgiam ao redor de um pequeno grupo de pessoas. Elas pareciam reluzir com uma luz tênue, como se escondessem em si a esperança que faltava no restante da nação. Estas são as sementes que permanecem fiéis. Através delas, darei a Jerusalém uma nova chance de arrependimento, continuou a voz. O profeta, tocado pela manifestação da graça divina, levantou os olhos, seus lábios tremulando sob a unção da revelação. E como, Senhor, poderá este remanescente levar a mensagem de salvação a um povo tão endurecido? A resposta do Senhor cortou como uma espada: prepararei um caminho no deserto e erguerei clamor no coração dos humildes. Eles estarão prontos para ouvir a verdade, mesmo que a maioria permaneça cega. A mensagem da esperança não pode ser silenciada. A visão se desfez, mas a certeza da obra de Deus queimava em seu ser. Isaías sabia que a jornada seria árdua, mas não poderia fugir da responsabilidade de anunciar o plano divino que se desenrolava diante de seus olhos. Ele se levantou e dirigiu-se ao templo, onde as adorações vazias ecoavam nas paredes desgastadas, determinado a clamar por um povo que não sabia que precisava ouvir. Acorda, povo meu, bradava Isaías, imbuído de uma convicção inabalável. O Senhor está ainda disposto a nos salvar. Se apenas nos arrependêssemos, encheria de luz a nossa cidade. As palavras ardentes de Isaías ecoaram, mas o povo, tão embriagado por suas práticas ímpias, diminuiu o olhar e ignorou o chamado desesperado do profeta. Nesse momento, como uma nuvem carregada prestes a se romper, algo se agitou no coração de Isaías. Ele sabia que, por trás da aparente rejeição, Deus tinha um plano maior. Ele estava prestes a revelar ainda mais sobre o Messias prometido, aquele que traria não apenas a restauração de Judá, mas a salvação para toda a humanidade. E assim, uma nova pergunta e esperança surgiram no ar: quando o povo finalmente se voltará para o Senhor e compreenderá que a luz que brilha no escuro é a única que poderá guiá-los de volta à vida? Enquanto Isaías se afastava do templo, atormentado pela visão de um povo que ignorava o chamado de Deus, uma névoa espessa tomou conta das ruas desoladas de Jerusalém. As sombras se amontoavam por entre as casas, como se a própria cidade estivesse se curvando sob o peso da iniquidade. Em meio a essa escuridão, um pequeno grupo de pessoas se congregava ao redor de um velho conhecido de Isaías, um homem sábio que tinha permanecido fiel mesmo quando todos ao seu redor se desviaram. Seu nome era Sofonias, e ele era conhecido por sua capacidade de interpretar os sinais do Senhor. Isaías! Exclamou ele ao avistar o profeta. Aguarde! O Senhor revelou algo importante a mim enquanto eu buscava em oração. Precisamos ouvi-lo. Isaías, em sua agitação, aproximou-se, determinado a ouvir a palavra do Senhor através de seu amigo. Sofonias então, com a voz grave e serena, relatou sua visão. Nesta noite, vi uma grande tempestade se aproximando, uma tempestade de julgamento que varrerá as terras, mas ao mesmo tempo, vi luzes brilhantes dançando sobre as águas. O Senhor disse que, no meio da tempestade, aqueles que foram escolhidos ouvirão como um eco distante o chamado do arrependimento. A mensagem ressonou no coração de Isaías. A tempestade anunciada não era apenas um sinal do juízo, mas também do poder salvador que se manifestaria em meio à calamidade. Levante-se, então. Chamemos os fiéis aos montes altos. Clamemos a Deus para que ele se lembre de nós e de sua misericórdia, disse Isaías ardentemente. O espírito de esperança começou a se alastrar entre eles. Enquanto se preparavam, o som de uma trombeta soou pelos arredores, ecoando nas paredes de pedra da cidade. Era a convocação para um jejum, um dia de humilhação junto ao Senhor. As pessoas começaram a se reunir, atraídas pela necessidade de resposta, pela busca desesperada de consolo em tempos temerosos. O que era apenas um sussurro logo se tornou um clamor coletivo. Pois assim diz o Senhor Deus, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Joel 2:12, declarou Isaías,
observando os rostos elevados e assustados que o escutavam. Muitos começaram a ajoelhar-se em arrependimento, enquanto lágrimas misturavam-se à poeira nas ruas. Mas não longe dali, em palácios luxuosos, os poderosos de Judá se recusavam a incorporar a mensagem de Isaías. Não precisamos de um remanescente, riram-se em sua arrogância. O que os tolos podem fazer contra a majestade de nossas práticas? Sua zombaria perfurava o coração de Isaías, que já sabia das consequências da rejeição à revelação divina. Assim como o Senhor livrou Noé e sua família do dilúvio, assim também ele levantará um remanescente que será um farol em meio à escuridão que se aproxima. O Senhor será a força deste remanescente, advertiu o profeta a quem quisesse ouvir. Os dias se passaram, e a tempestade continuava a se formar nas nuvens ao longe, ao mesmo tempo que as vozes de arrependimento ecoavam cada vez mais. Cada oração proferida se tornava um clamor por salvação e transformação. Era um lembrete poderoso de que a voz do Senhor ainda era viva, ressoando em corações humildes. E assim, em meio ao tumulto, o Senhor novamente compressou o coração de Isaías com uma revelação que marcaria não apenas Judá, mas toda a humanidade. O Senhor disse: "Este remanescente será testemunha em meio às nações e a porta para a redenção", murmurou o profeta, sua voz firme ressoando onde quer que ele estivesse. Agora, a pergunta que ardia no coração de Isaías e de todos que ouviram seu clamor era: seria aquele remanescente, tão pequeno, realmente capaz de transformar uma nação inteira? E se o Senhor estava levantando um novo caminho, que poder viria através daquele tão esperado Messias, que ainda não havia revelado seu nome nem propósito completo? A expectativa do que estava por vir pairava sobre eles como a tempestade que se aproximava, carregada de promessas e de juízos. Enquanto as nuvens pesadas lançavam sombras sobre Jerusalém, e os apelos fervorosos de arrependimento preenchiam as ruas, a cidade parecia estar dividida entre a luz da esperança e a escuridão da negação. Isaías, tomado pela intensidade da visão, sentia o peso das palavras que ecoavam em sua mente. O Senhor não apenas convocava a conversão, mas também preparava um caminho de redenção que estava por vir. Naqueles dias, os habitantes de Judá enfrentavam dilemas profundos. Enquanto alguns se entregavam à tristeza e ao clamor, outros se fechavam em suas opulentas moradias, ignorando os sinais iminentes de juízo. Entre eles estava o rei Acais, cuja infidelidade a Deus cegava sua capacidade de discernir. Ali, cercado por conselheiros ridicularizando o temor do povo, Acais desprezava a mensagem que Isaías pronunciava com fervor. "Quem é esse profeta senão um eco de desespero?" murmurou um de seus assessores, com desprezo. "Se o Senhor é realmente com eles, por que não veem a grandeza do nosso reino?" A observação sarcástica apenas aumentava o pesar que Isaías sentia em seu coração. Enquanto caminhava pelas ruas em busca de resposta, os ecos das preces alheias ressoavam como um eco distante. Ele se lembrou da palavra do Senhor: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e alarei a sua terra." 2 Crônicas 7:14. Ó Senhor, onde está a cura prometida? Onde estão as luzes em meio à tempestade? Pensou Isaías, enquanto suas lágrimas se misturavam aos gemidos do povo. Mas, conforme a escuridão se intensificava, uma nova visão invadiu seu espírito. Como um relâmpago cortando a noite, ele viu um jovem de rosto radiante, cercado por multidões. Esse jovem falava palavras de amor e redenção, não apenas a Judá, mas a todas as nações. Esta imagem tocou profundamente o coração de Isaías e o fez recordar das promessas do Senhor. "É chegado o tempo", murmurou o profeta a si mesmo, conforme o plano de Deus se desenrolava em sua mente. "O remanescente será um testemunho para as nações, e através deles, um novo caminho será traçado." Uma inquietação, porém, o dominava. Como poderiam aqueles que rejeitavam o chamado ouvir sobre o seu futuro Salvador? Era uma ideia absurda a princípio, mas a esperança do Senhor nunca se extinguia. Sofonias, que o acompanhava, levou suas mãos ao peito e disse: "Isaías, o Senhor fala ao seu povo através de nós. Se o Redentor vier, e nós não nos prepararmos, perderemos nosso lugar na aliança." Ao refletir sobre isso, Isaías sentiu uma onda de coragem.
Então devemos clamar por uma manifestação do poder de Deus. Que as vozes dos justos sejam elevadas. Quem poderá se opor ao que Deus deseja fazer? E assim, num clamor uníssono e fervoroso, Isaías e Sofonias convocaram o povo a se reunir novamente, no Monte Sião, um lugar sagrado. Enquanto as multidões se reuniam, Isaías clamou: Irmãos, ouçam! O Senhor não é apenas um Deus de juízo, mas de misericórdia. Venham, e confessem seus pecados com o coração partido. O Senhor levantará um remanescente que será luz para as nações. Enquanto cada um se prostrava em oração, as nuvens escuras no céu pareciam hesitar, como se o próprio firmamento estivesse em suspense. O quebrantamento do povo, ao se humilharem diante do Senhor, começava a trazer uma mudança não apenas em seus corações, mas também no ambiente ao redor. Que será de nós, após este clamor? Um murmúrio se espalhou entre a multidão. Qual é o próximo passo? O que o Senhor revelará a seguir? E foi nesse momento, em meio ao clamor por transformação e expectativa crescente, que uma voz ecoou pela multidão: Eis que uma nova aliança está prestes a ser estabelecida. Um novo caminho para a redenção. A luz que brilhará nas trevas. Mas preparai o vosso coração, pois a tempestade do juízo ainda se aproxima. As palavras pendiam no ar, como o som de uma trombeta, revelando um novo mistério. No plano soberano de Deus, deixando o povo em suspense sobre as promessas que ainda estavam por vir. Enquanto as multidões se dispersavam lentamente após a intensa convocação de Isaías, um sentimento de expectativa pairava no ar. As palavras da voz misteriosa ainda reverberavam nos corações dos presentes: Eis que uma nova aliança está prestes a ser estabelecida. As promessas divinas eram como o orvalho da manhã, trazendo um frescor de esperança, mas também revelando a dura realidade que se aproximava. Isaías, mesmo após o clamor, sentia a inquietação pulsar dentro de si como um tambor em meio à batalha. O que significava essa nova aliança? E como poderiam eles, em sua condição de sociedades desintegradas e moralmente decadentes, ser parte desse plano? Ele buscava ansiosamente por respostas enquanto caminhava junto a Sofonias, que olhava com atenção para as nuvens carregadas no horizonte. O Senhor fala aos seus profetas, disse Sofonias, com uma voz baixa, como se aquele pensamento fosse sagrado e importante. Seja o que for que venha a seguir, devemos estar prontos. Mas eu temo pela cidade, pelas almas perdidas que ignoram a sua palavra. Isaías assentiu, recordando-se da promessa de que haveria um remanescente fiel. Não é a dispersão do povo que nos definirá, mas a fé que colocamos nas promessas do Senhor. Ele levantará um povo que o buscará em verdade e sinceridade. Se são os justos que estarão prontos, que seja assim. A missa da fervorosa súplica estendia-se além do limite de Jerusalém. Enquanto os habitantes buscavam refúgio à sua maneira, muitos se voltavam agora para o altar do Senhor, clamando por perdão e orientação. Isaías subiu em uma rocha para poder chamar os que havia se afastado. Dizei aos que estão longe: o Senhor é compassivo e não rejeitará aquele que se aproxima com um coração contrito. Corações se abriam, e lágrimas de arrependimento escorriam como chuva de verão. Entre as multidões, um homem, conhecido como Joel, se destacou. Se erguendo sobre as pontas dos pés, ele exclamou: E se o juízo chegar? Como nos protegeremos desse dia de tempestade? Temei ao Senhor, pois ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Respondeu Isaías com fervor. A resposta não está longe de nós. Aqueles que se humilham diante de Deus encontrarão abrigo em seu amor. Lembrai-vos de Noé, que, diante de um juízo iminente, creu e foi salvo. As palavras de Isaías criaram um eco nas almas ali presentes. Uma mulher, com um olhar de esperança reluzente, disse: Se a nova aliança estiver chegando, o que devemos fazer, ó profeta? Devemos nos preparar para o que está por vir. Ao ouvir isso, Isaías se lembrou de suas mais profundas visões. A luz que ele havia visto emanando do jovem radiante poderia ser a chave. Voltai ao Senhor com sinceridade. Bem-aventurados aqueles que buscam o Senhor com coração quebrantado. Porém, enquanto a esperança florescia, a sombra de juízo ainda pairava sobre a cidade.
Em um canto afastado, Acais, o rei, observava com desdém. Ele não via o que o Senhor estava fazendo. Fará esse povo algo que mudará os ares? Murmurou para si mesmo. Este profeta e sua multidão de tolos não conhecem o poder da nossa aliança com os reinos vizinhos. Portanto, à medida que a cidade claudicava entre as promessas de redenção e os ecos da negação, Isaías sentia-se encorajado, movendo-se para liderar o povo. Assim como Moisés levantou sua vara sobre as águas e elas se separaram, assim Deus novamente separará o seu povo do juízo que virá. Mas é necessário arrependimento. As palavras do profeta fincavam-se como estacas no solo fértil de corações arrependidos. Os espíritos ansiosos começavam a sentir a expectativa de um novo amanhecer. E foi nessa atmosfera de contrição e esperança que a tempestade realmente começou a se formar. Entre os trovões no céu escuro, um novo som se levantou, quase como um lamento. A nova aliança será provocada por um sinal, e aquele que virá será o pão da vida. Mas antes que o maná do céu caia, o seu caminho será trilhado em dor. Isaías percebeu que o verdadeiro desfecho dessa história ainda estava por vir. Quem poderá suportar o dia da vinda do Senhor? Preparai-vos, pois a transformação compreende não só o renovo, mas a purificação através do fogo. E assim, enquanto as nuvens começavam a se desdobrar, uma nova revelação se formava, uma aliança que envolveria todos os povos, e uma luz que, embora surgisse entre lágrimas, traria salvação em sua essência. A expectativa se tornava palpável, pois o que estava por vir não era apenas um juízo, mas também o cumprimento de uma promessa divina. Enquanto a tempestade se avolumava no horizonte, as oscilações do céu pareciam refletir a agitação nas almas de Jerusalém. Isaías, desafiando o peso do juízo iminente, sentiu a urgência pulsar em seu coração. A espera pela nova aliança fazia com que o profeta buscasse aquelas palavras de vida que poderiam atingir o núcleo das vidas ao seu redor. Nos dias seguintes, ele se dedicou à oração, imergindo em uma busca profunda por revelação. Logo, foi a voz do Senhor que rompeu o silêncio da sua alma. Isaías, levanta-te e clama, pois eu tenho um plano misterioso. O meu remanescente não será deixado de lado, o verdadeiro significado da minha aliança se revelará em tempos de grande dor. Isaías levantou-se, seus olhos cheios de determinação. Ele convocou o povo novamente, não nas comodidades do templo, mas nas praças empoeiradas e nas colinas onde a luz do sol batia com força. Ouvi, ó povo de Deus! Preparai os vossos corações, pois o Senhor está prestes a fazer algo novo entre vós. Os moradores foram atraídos, pequenos grupos murmuradores se formaram em torno do profeta. Joel, ainda com a inquietação em seu coração, levantou a voz novamente. Mas profeta, o que, então, nos separará do juízo? O que poderá nos salvar? Implorou ele. Isaías fez uma pausa, olhando para as nuvens pesadas à distância, e proclamou: confiar é o caminho. A nova aliança será selada pelo desejo do coração, e não pela força ou pelo poder de reinos terrenos. Assim como as águas se separaram, o Senhor separará os justos dos injustos. Ele se lembrava da promessa em Jeremias 31:33, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A visão fervilhava em sua mente, um renascimento das almas que ao penetrarem no novo pacto encontrariam um novo coração. Voltai a mim de todo o coração! Exclamou Isaías. Não há mais sacrifícios exteriorizados, mas uma oferta interna de amor e arrependimento. Aqueles que buscam o Senhor em espírito e verdade o encontrarão. A multidão começava a ressoar com a fé despertada, os murmúrios tornaram-se exaltações. Sofonias, ao lado, sentiu um lembrete sussurrado em seu ser: são aqueles que choram pelo estado de suas almas que verão a glória do Senhor. Ele se virou para a multidão e, em um gesto espontâneo, ergueu suas mãos. Que o clamor do arrependimento se eleve, pois Deus ouvirá. Mas enquanto o povo se unia em um clamor coletivo, o coração de Acais, o rei, permanecia endurecido. Encurralado em seu palácio, ele observava a comoção fora das portas.
Que fútil civilização é essa que aspira à salvação em tempos de tribulação? O que eles não percebem é que o equilíbrio do poder e a segurança estão em alianças mais fortes. Entretanto, o plano de Deus estava além das ponderações humanas. Uma noite, enquanto o vento soprou lamento sobre a cidade, Isaías recebeu uma nova revelação que o deixou tremendo. Um sinal virá do alto, na forma de uma criança inocente, que será o libertador. E não será apenas Israel a ser salvo, mas todas as nações verão a sua luz. Há grande alegria à vista para aqueles que o acolherão e dor para aqueles que o rejeitarão. Ele anunciou essa verdade ao povo, e em seu coração ecoava a escritura de Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, aos que habitavam na terra da sombra da morte, a luz raiou. Enquanto o povo se envolvia cada vez mais com a expectativa do que estava por vir, a decisão da cidade se encontrava em um ponto crucial. Eis que o dia do Senhor se aproxima, anunciou Isaías. Cuidado, para que as vossas janelas não sejam fechadas à luz que vem. Muitos se perderão, mas quem ouvir e se voltar será salvo. O ciclo da busca pela verdade e pela oração reverberava em Jerusalém, mas nas sombras, as ameaças começavam a se congregar. A velha aliança dos reinos e suas iniciativas já se preparavam para retaliar. Isaías, ciente da profundidade do plano divino, sabia que algo maior estava por vir. A batalha entre luz e trevas se aproximava, e as promessas do Senhor começavam a se entretecer em um desfecho que ninguém havia previsto. E assim, ele concluiu com uma chamada apaixonada: a hora de decidir se aproxima. O novo pacto está à porta, mas o que farão com ele? Que corações estarão dispostos a se render ao seu chamado? A tensão pairava no ar, como uma lágrima prestes a cair, e um mistério ainda mais profundo se avizinhava à medida que um novo amanhecer estava prestes a romper. O futuro traria uma revelação eterna que mudaria o curso da grande aliança. A pergunta nas estrelas era clara: quem escutaria a voz do Senhor que clama no deserto? Enquanto as palavras de Isaías ressoavam nas colinas de Jerusalém, um arrepio de expectativa e temor se espalhava entre as pessoas. Elas sentiam a tensão no ar, como se os próprios céus esperassem por uma resposta. O profeta, em meio à multidão agitada, percebeu que a determinação de seu coração se tornava cada vez mais urgente. O que será necessário, Senhor? Questionou ele em seu íntimo, buscando mais clareza sobre o grande sinal prometido. Nos dias seguintes, Isaías continuou a clamar, e seu espírito fervia com a revelação que ainda não havia compreendido totalmente. Na calada da noite, após um dia repleto de intercessão, ele se sentou sob a sombra de uma oliveira, buscando a presença de Deus. Em meio ao silenciar de sua alma, a voz divina ecoou novamente: Isaías, nem todos os que ouvem a meu chamado responderão. Prepararei um caminho no deserto, e a minha glória será manifestada. Enquanto meditava sobre essas palavras, a grandeza do plano que Deus tramava se desvelava pouco a pouco. Ele viu em visão caminhos de desolação e um povo desolado, mas ao seu final, a luz abundante do Senhor brilhava, trazendo vida ao que estava morto. Percebeu que a sua missão ia além de apenas proclamar juízo, era também um convite à redenção. Levando consigo essa nova compreensão, Isaías reuniu novamente o povo na praça. Ó filhos de Israel, não sejais voltados para a escuridão, pois uma luz surge entre vós. A promessa se aproxima, e o céu está mais perto do que pensais. Preparem-se, pois aqueles que acreditarem viverão, e os que persistirem na incredulidade enfrentarão as consequências de sua escolha. Enquanto o profeta falava, Acais, que continuava a se esconder em seu palácio de opulência, escutou as palavras com desdém. Ele, que havia confiado em alianças com reinos vizinhos, ficou irado com a ideia de um libertador que surgiria fora do poder político. De que serve esta esperança para um governo debilitado? Pensou ele. A dúvida dominava seu coração, mesmo enquanto o povo ao seu redor se entusiasmava. Foi em uma manhã nublada que o Senhor deu a Isaías uma instrução clara. Vá ao rei Acais e diga-lhe que eu sou a sua segurança. Pergunte-lhe se ele quer receber um sinal. Mas não temas, pois não será por suas mãos que a salvação será trazida. Com coragem, Isaías foi ao palácio real. Ao entrar, encontrou o rei afastado de seu povo, envolto em planejamento de máquinas de guerra.
ó rei de Judá! Chamou Isaías com voz firme. O Senhor está disposto a te dar um sinal, e será profundo e glorioso. Aceitarás? Acais, defendendo sua incredulidade com astúcia, respondeu, não pedirei um sinal, pois não tentarei ao Senhor. Isaías, incrédulo com a rebeldia do rei, então declarou, escutai, ó casa de Davi. É pouco para vocês cansar os homens, mas cansais ao Senhor também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. As palavras de Isaías aterraram no coração do rei como uma espada, e por um momento, a incredulidade deu espaço a um profundo temor. Aquela promessa tinha uma profundidade que desafiava a lógica humana. A ideia de uma criança que traria a presença de Deus estava além do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Isaías se afastava do palácio, ele sabia que a mensagem ainda não havia sido completamente compreendida. O futuro de Judá estava entrelaçado àquela criança, e o plano soberano de Deus expandia-se em suas dimensões, envolvendo todas as nações. Assim, a história continuava, e as vidas estavam prestes a ser mudadas além da medida que qualquer um poderia entender. Mas no horizonte escuro, a sombra se formava, revelando que nem todos os corações estariam dispostos a abraçar a luz. Em meio ao crescente clamor de fé, a pergunta pairava, quem se voltaria para o Salvador prometido quando ele finalmente chegasse? A luz se aproximava, mas as trevas ainda conspiravam para destruir a esperança que estava por vir. A batalha entre o céu e a terra estava apenas começando. Enquanto a luz da manhã começava a romper as nuvens densas sobre Jerusalém, Isaías, em espírito, entrava em uma nova fase de sua missão profética. O peso das palavras que pronunciara ao rei Acais permanecia sobre seus ombros, e agora, ele sabia que o tempo de preparação se tornava cada vez mais urgente. Emanuel, o Deus conosco, não era apenas um nome, mas um chamado à ação e a um novo entendimento da aliança entre o Senhor e seu povo. Nos dias que se seguiram, Isaías procurou incessantemente o Senhor. Em cada oração, implorava por discernimento, entendendo agora que sua voz deveria ser mais que uma eco do juízo, mas um canal de esperança. Ele caminhava pela cidade, observando o desprezo e a dúvida nos rostos das pessoas. Alguns, como os líderes religiosos, foram tomados pela indiferença, outros, como o povo simples, buscavam por uma palavra de consolo em meio às incertezas. E então, numa noite de silêncio profundo, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas dos muitos conflitos que afligiam a terra, o Senhor mais uma vez falou ao profeta. Isaías, não temas, porque o plano que eu estabeleci está em andamento. Os trevas se opõem à luz, mas a luz prevalecerá. Acordando com um coração renovado, Isaías fez-se firme em sua declaração. Ele buscou o povo e começou a proclamar que a glória de Deus não apenas visitaria, mas habitaria entre eles. Os dias de aflição não durarão para sempre, pois uma nova era se aproxima. O Senhor se levantará como um guerreiro. Preparai os vossos corações para o que está por vir. Enquanto Isaías falava, biógrafos da época começaram a notar a intensidade em suas palavras. Multidões se reuniram para ouvir o que parecia ser uma nova visão, assim como quando os profetas da antiguidade proclamavam o que estava por vir. Mas entre os que escutavam estava um grupo de líderes tristes, ainda angustiados pela postura de Acais e suas alianças com aqueles que não conheciam a Deus. Um entre eles, um escriba de reputação respeitada, aproximou-se de Isaías ao final de seu discurso. Com a voz embargada de temor, fez uma pergunta que ressoou na mente de muitos, mas, ó profeta, como saberemos que estas palavras são verdadeiras? Onde está o sinal que nos confirmará o que dizes? O que a vossa fé pode nos oferecer, se não é sustentada por obras? Ouvindo a dúvida no coração do escriba, Isaías, levando consigo a mensagem do Senhor, respondeu com ardor, assim como o Senhor disse a Acais que pedisse um sinal, agora digo a ti, olhai para a terra. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Aquele que é o Emanuel. O povo ficou em silêncio, ciente de que a grandeza da mensagem estava além de sua compreensão. Porém, um murmúrio de incredulidade começou a serpentear entre eles. Alguns perguntavam se esta promessa de um nascimento mirabolante poderia realmente ocorrer em meio a tanta turbulência.
Como podemos confiar na palavra de um futuro que parece tão distante? O peso da opressão é muito real agora. Afrontavam em sussurros. Isaías, percebendo as dúvidas que se levantavam, levantou a voz em firmeza: sabei que a palavra do Senhor não falha. A maturidade da fé frequentemente virá em meio à tempestade. O que está por vir não se manifestará como o mundo espera, mas será um sinal que convocará a aliança entre Deus e seu povo a uma nova esperança. A consciência da presença de Deus começou a palpável entre eles, mas a luta interna de seus corações permaneceu. Estariam eles dispostos a crer numa promessa ainda não cumprida? O que estaria reservado para aqueles que ousassem permanecer na fé durante as adversidades? Neste momento, de dentro do templo, uma sombra sinistra pareceu se erguer. O espírito de Acais não desistiria facilmente de sua posição, e enquanto o povo estava em suspense sobre a resposta que deveriam dar à promessa que se aproximava, o profeta sentiu a inquietação se formando novamente. O destino de Judá pendia numa balança, e o plano soberano de Deus começava a se desdobrar em perspectivas que desafiavam a mente humana. Ao contemplar o futuro, a pergunta ressoou novamente em seu coração: estariam os filhos de Israel prontos para receber o Salvador quando ele viesse? O plano de Deus estava em ação, mas o descompasso entre a esperança e a dúvida poderia gerar consequências que ecoariam por todas as gerações. Enquanto os dias se desenrolavam, a tensão no coração de Isaías crescia como uma tempestade que se avizinhava, trazendo consigo os ecos de promessas não cumpridas. O povo estava dividido, e as vozes do desespero e do temor competiam com a esperança que ainda começava a brotar em algumas almas aflitas. O profeta sentia que o tempo de agir se aproximava, e cada palavra que proferia pesava em seu espírito como uma carga divina. E naquele cenário permeado de incertezas, o Senhor novamente se revelou a Isaías em uma visão noturna. Ele viu claramente uma roda não comumente vista, cujos raios se estendiam em todas as direções, refletindo a glória de Deus. Entre os raios, uma voz ecoou: levanta-te, Isaías, e fala ao meu povo. Dize a eles que não se desviem dos caminhos que tracei. O juiz que não teme será encontrado, e seu juízo recairá sobre aqueles que caminham em iniquidade. Isaías titubeou por um instante, o temor inundando seus pensamentos. Embora suas palavras fossem um chamado à retidão, ele também sabia que trariam reações adversas. Uma chama ardente de coragem rapidamente ocupou seu ser, e, determinado, dirigiu-se à praça principal, onde as multidões se reuniam, aguardando sinais e maravilhas. Ó povo de Judá, ouçam a palavra do Senhor. É um tempo de grande revelação e também de julgamento. Vós que estáis envolvidos na iniquidade e que, com os vossos olhos, ignorais a glória que se aproxima, atentai. A luz do Senhor brilhará sobre vós, mas muitos não a reconhecerão. Lançai-vos nas mãos de Deus e busquem-no enquanto há tempo. O murmúrio do povo cresceu, e as vozes de ceticismo se elevaram mais uma vez. Contemplando a situação, alguns homens de coração endurecido, incluindo o escriba que ansiava por sinais, aproximaram-se de Isaías. Como podemos crer em tua mensagem, profeta? Que evidências apresentas para sustentar tal apelo? Onde estão as provas que visivelmente podem confirmar as tuas palavras? Isaías, firme como a rocha, lembrou-lhes das promessas de Deus feitas a seus antepassados. Lembrai-vos das palavras do Senhor a Moisés. Ele prometeu que levantaria um profeta semelhante a ele, e essas palavras não caíram em vão. E a respeito do Emanuel, tantas gerações aguardaram o cumprimento. Cuidado em não deixar que a incredulidade feche os olhos às verdades manifestas. Sobre as pedras de Jerusalém, ressoavam agora relâmpagos de emoção. Um sentimento de esperança começou a atravessar as vozes de desespero, e alguns começaram a encorajar outros a se voltarem ao Senhor. Porém, entre os despreparados para a transformação, um ressentimento brotou, alimentado por um espírito de rebeldia que não desejava ouvir a verdade. A sombra dos líderes e autoridades que ainda apoiavam Acais obscurecia as esperanças de muitos. Isaías viu que o momento crucial se aproximava, e a batalha não era apenas física, mas também espiritual. Uma luta pela alma de Judá se desenrolava. Ele não poderia desviar-se, pois a palavra do Senhor ardia em seu coração.
Quando as primeiras estrelas da noite começaram a brilhar, uma inquietação tomou conta de Isaías. Ele sabia que uma mensagem poderosa aguardava ser anunciada em breve. A cada novo dia, ele experimentava uma crescente revelação da luz que haveria de brilhar sobre a história de seu povo. E assim, enquanto as sombras se alongavam e a incerteza pairava, a pergunta na mente de Isaías tornava-se cada vez mais urgente: como o povo de Judá se preparará para o dia em que o plano divino se consumará? Ele não sabia que a resposta para essa interrogação já estava sendo tecida nos fios invisíveis da história, onde pessoas comuns dariam seus passos de fé para cumprirem o que o Senhor havia determinado para suas vidas. A grande revelação ainda estava por vir, e os próximos capítulos, mesmo que envolvidos em mistério, não seriam em vão. E nos céus, uma lufada de vento trouxe consigo um brilho inefável, como se o próprio Deus aplaudisse os preparativos que ele mesmo iniciou. A esperança estava prestes a ser reavivada de um modo que ainda desafiava toda a lógica humana. Assim, com a segurança de que o plano soberano de Deus não falharia, Isaías se dispôs a continuar a sua jornada, esperando um milagre que mudaria o destino de Israel para sempre. Enquanto Isaías se preparava para confrontar as incertezas que cercavam seu povo, a atmosfera em Jerusalém carregava um peso palpável, como se a própria terra estivesse se preparando para um clamor divino. O profeta, agora profundamente consciente do papel que desempenhava, caminhava pelas ruas com os pés firmes e a mente alertada. O chamado de Deus ressoava em seu coração: anuncia ao meu povo a sua proximidade. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. As vozes de arrependimento que começavam a ecoar não eram suficientes para dissipar as mentiras que dominavam a cidade. No entanto, havia um remanescente que ainda resistia, os corações que tinham despertado através de suas palavras e que buscavam a verdade. Com um brilho renovado de esperança, Isaías dirigiu-se à praça central, onde a multidão se aglomerava, ansiosa por ouvir a mensagem que ecoava de seus lábios. "O povo de Judá!" exclamou ele, elevando a voz para abafar o burburinho de ceticismo. "Ouçam! O Senhor nos fala e já está atento às nossas súplicas. O juízo se aproxima, mas ele também anuncia um novo dia. Um filho nos foi dado, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Isaías 9:06. As palavras de Isaías fluíram como uma corrente de águas vivas, e alguns rostos da multidão começaram a brilhar com um lampejo de compreensão. Mas a resistência ainda dominava, os líderes que cercavam Acais levantaram-se, com os corações endurecidos e prontos para rechaçar a esperança que o profeta trazia. Que espécie de libertador é este? Onde está o poder para mudar a nossa realidade? Disseram, seus olhares cheios de desprezo. Não obstante a oposição, Isaías permaneceu firme e continuou: a luz que virá não é segundo os olhos dos homens, nem uma glória material, mas um novo pacto que será firmado em nossos corações. O Senhor fará um novo começo, e a luz que brilhará em meio às trevas será maior do que podemos imaginar. Os murmúrios da multidão se tornaram mais intensos, a esperança estava sendo renovada. Mas as vozes de dúvida eram persistentes. Como pode um recém-nascido nos salvar? Questionaram eles. Isaías, amparado pelo poder do Senhor, sabia que sua resposta não era apenas para aqueles que duvidavam, mas para todos que estavam prontos a ouvir. Lembrai-vos de que a casa de Davi falhou em crer, mas o Senhor usará os humildes. Ele se levantará entre os que se humilham diante dele. E embora os sábios sejam obstinados, as crianças ouvirão e crerão. Com isso, o profeta olhou profundamente nos ouvidos perplexos da multidão. A noite estava se aproximando, e com ela uma brisa que parecia carregar um presságio de transformação. Isaías sentiu o sopro do Espírito Santo, como se a própria presença de Deus o estivesse acompanhando. Ele sabia que o que estava por vir estava além da imaginação. Bastaria que um pequeno sinal, um coração quebrado, fosse suficiente para trazer um novo amanhecer. Então, ao longe, uma voz ecoou, distante mas distinta, uma canção de louvor entoada por um grupo que se aproximava, clamoroso em busca da verdade. A melodia era simples, mas carregava a essência da esperança. Aplaudindo, as pessoas começaram a se unir à canção, seus olhos brilhando com a possibilidade de uma nova vida.
porém, nas sombras do palácio, Acais olhava com desdém. A opressão que ele impôs no seu reino não o deixava ver a luz que estava surgindo. O rei sussurrou palavras de confusão: essas vozes não têm força. A aliança com os poderosos reinos será o que garantirá nossa segurança, não histórias de um libertador. O desprezo ficou claro em seus olhos, mas Isaías não cedeu. Ó rei! Disse o profeta, a voz firme e ressonante, o Senhor não busca alianças de homens, mas corações quebrantados que se voltam para ele. O vosso poder não prevalecerá contra a mão do Senhor que se estende para proteger aqueles que creem. Escutem, porque um novo caminho está prestes a aparecer. Ali, na praça, a sensação de um futuro brilhante estava prestes a romper-se. Isaías sabia que o plano soberano de Deus se desenrolava, e apesar da oposição, ele não era impedido. Em meio ao clamor sincero do povo, a cada lágrima que escorria, uma batalha espiritual se intensificava. Então, um eco distante ressoou: a nova aliança não virá apenas para salvar, mas para transformar e curar. Preparai-vos, pois a tempestade que se aproxima trará juízo, mas também um novo nascimento. E assim, Isaías terminou sua declaração com um clamor desesperado, dirigindo-se a todos: preparai os vossos corações, povo de Judá. A luz já está no horizonte. Quem estará pronto para receber esta promessa quando finalmente se manifestar? A multidão, unida na expectativa, começou a clamar pela misericórdia do Senhor, elevando suas vozes em oração e arrependimento. E enquanto o Senhor ouvia, um sentimento profundo de esperança preenchia o ar, como uma chama prestes a acender. Mas ainda havia o mistério de um futuro incerto. A pergunta perdurava nos corações de todos: seriam os filhos de Judá prontos para receber as maravilhas que Deus havia prometido? A resposta estava próxima, mas ainda oculta em seu plano soberano.